Shalom Lekulam, a paz do Senhor para todos. Estamos aqui para mais um estudo Teshuvah, dando continuidade ao estudo sobre o relacionamento de Deus com o povo dele, né, que é equivalente a um relacionamento matrimonial. Então, para resumir o que nós já falamos, né, e continuar o estudo, vamos ler mais uma vez como Deus se relaciona entre o povo, com o povo e ele. Então, nós falamos no primeiro estudo, que são os 4 primeiros passos de um casamento judaico ou hebraico. Nós demos o título de aliança, porque fala sobre a aliança entre Deus e seu povo. O segundo estudo, nós falamos do 5º ao 8º passo, que foi a preparação para o casamento, preparação para a cerimônia. Então, essa semana eu ia falar do passo número 9 ao 12º, mas devido a ser um assunto delicado, um assunto difícil de expressar, eu decidi falar somente dos próximos 2 passos, que é o passo número 9, que nós vamos aprender o que significa esperar pelo noivo, o passo número 10, que fala como o noivo vai voltar na escuridão da noite, num dia obscuro, num dia que ninguém sabe. E aí o passo, o 11º e o 12º vai ficar para o próximo estudo, que vai ser, que fala sobre o Rupa, que nós aprendemos no último estudo, né, que é o lugar que o casal se esconde por um período de tempo, um tempo de intimidade, né, que é usado hoje nos casamentos tradicionais até seculares, que é o altar onde o noivo e a noiva se casam, né, debaixo do altar. Mas como eu falei no último estudo, o Rupa também quer dizer um quarto separado e também pode ser a morada do casal depois do casamento. Então tem vários significados dependendo do contexto. E o último, o passo 12º, é quando eles, na verdade, celebram um casamento, né? Então, igual eu falei, tudo de Deus parece que é o contrário, né? Mas, na verdade, tudo de Deus é o correto, o mundo é que é o contrário. Então, nos passos de Deus, a intimidade do casal vem antes da festa. Ou seja, a lua de mel vem antes do casamento. Eles passam 7 dias no Rupa, né? E eles consomem o casamento, é consumado naquele período. Depois que eles fazem a festa, depois que é consumado, eles fazem a festa e celebram, né, nas bodas. Então, o versículo-chave, que é quase um capítulo, né, mas é um versículo-chave que Deus me deu, é Mateus 22, versículo 2 a 14, que diz o seguinte: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete do casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, o outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando o servo, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e enviou seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e o lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Uau, é muita coisa, né? Então, eu estava falando, né, que
esse estudo foi um estudo que ele foi até um pouco difícil, até para mim mesmo, né? Tem muitos assuntos na Bíblia que é, não são assuntos divertidos para se comunicar, nem para receber, muito menos para se comunicar, né? E muitas pessoas interpretaram essa parábola de Jesus de várias maneiras, né? Inclusive, muitas pessoas dizem que esses servos que foram, esses convidados que, que, que mataram os servos do rei eram os judeus. Muita gente já ouviu, muitas pessoas interpretar dessa forma. Mas, como eu estou falando, quanto mais eu tenho estudado, tem certas coisas que não encaixam nessa interpretação. Por exemplo, ali diz que o rei ficou irado e enviou seu exército destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Isso, para mim, indica que isso vai acontecer durante o julgamento de Deus, o julgamento final, né? Que vai haver o julgamento de Deus e aí Deus vai novamente convidar novas pessoas para o banquete. Mas, de qualquer forma, não é o assunto que eu estou tratando nesse estudo, né? E nós vamos continuar nesse estudo. O que mais me chamou a atenção aqui foi o que eu coloquei ali em cor de rosa aqui. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Como nós já podemos entender, o rei aqui na história é o pai, seu filho Jesus, né? E Deus preparou o casamento para o seu filho e ele convidou muitas pessoas e as pessoas que entraram no banquete, as pessoas que chegaram ali, a palavra mesmo diz, eram pessoas boas e gente má. Tinha gente boa e gente má, entrou todo mundo junto. Mas quando chegou lá, o rei viu que tinham pessoas ali que não eram para estar ali. Ou seja, vai ser o julgamento de Deus. Quando Deus vier julgar, vai julgar as pessoas, né, e falar, você não tem veste nupcial. O que quer dizer isso? Você não está coberto pela graça, pela graça que Jesus nos deu, né? As nossas vestes nupciais vão ser quando a gente recebe a graça de Deus, né? Quando a gente entra ali através de Jesus. Se você entrou ali e não foi através de Jesus, você vai ser expulsado, né? E outra coisa, o homem emudeceu. Muita gente, eu já vi muito ateu falando isso, muita gente falando, quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar com ele que ele é injusto, eu vou falar com ele que não foi justo, que eu não recebi o evangelho, porque vai dar ou seja, as pessoas que eu converso hoje, muita gente fala, eu vou, eu vou julgar Deus, Deus é injusto, eu vou falar com ele que ele é injusto. Mano, quando a gente chegar diante de Deus, não vai ter, nós vamos ter que ficar mudo, porque ele vai nos julgar de uma forma justa. Nós não vamos ter o que falar de volta para ele. Então, vai ser lançado para fora, mas isso não é só lançado para fora da festa, ali está muito claro, vai ser lançado para fora nas trevas, e onde haverá choro e ranger de dentes. Então é algo muito sério, por isso que eu estou falando, esse estudo para mim, eu adiei ele de 3 semanas, porque teve muita coisa que eu tive que absorver primeiro, para depois passar para vocês. Ou seja, Deus estava falando comigo primeiro, para depois poder passar para vocês. Então, é muito sério. Nós já vimos outras passagens na Bíblia que quando essa frase, né, que vai ser lançado para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, é muito claro que está falando do inferno, né? E hoje em dia, muita gente hoje nem acredita no inferno, nem acredita que existe um inferno. Mas Jesus fala muito claro sobre isso, sobre o inferno, e a Bíblia fala muito claro sobre isso. Então é um assunto muito sério, esse é o meu ponto, né? E o título em hebraico que Deus me deu é o selo santo. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como pronuncia. Hatan Kodesh, né? Kodesh quer dizer santo, Hatan quer dizer selo, então Hatan é o selo, Kodesh, o selo santo. E nós vamos entender por que eu escolhi esse título. Foi o que Deus me mostrou, o selo santo, né?
A palavra hatan, não, hatan que é selo, é a palavra hebraica 2856, que quer dizer selar, pode ser só selo, ou colocar um selo, fechar com um selo, ou até uma assinatura, E Kodesh, né, inclusive o Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh, né, o Espírito Ruach HaKodesh é o Espírito Santo. Então, Kodesh é a palavra 6944, que quer dizer separado, santo, sagrado, consagrado, dedicado. E, mais uma vez, no hebraico, eles não usam muita coisa abstrata, né? Quando a gente fala santo, ele é santo, nós somos santos. A gente usa essa palavra, mas para a gente é de uma coisa muito abstrata. Ou seja, pode significar quase qualquer coisa, dependendo de como a gente entende essa palavra. Mas para eles, para o povo hebraico, o povo de Deus, e o hebraico, ele não usa muita coisa abstrata, ele é bem assim, usa coisas físicas para expressar alguma coisa. Eles usam coisas que você vê, que você toca, coisas concretas, né? Eles não usam muita coisa abstrata. Então nós vamos também aprender um pouquinho mais sobre isso, o que quer dizer essa palavra. Né? Um verso que usa todas essas palavras, que eu achei interessante, é em Efésios 1, versículo 13 e 14, que diz: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados. Essa palavra selado está em grego, mas a raiz é essa palavra hatan, em Cristo, com o Espírito Santo. Eu coloquei o Espírito Santo porque é o Ruach HaKodesh, que é a palavra santo, da promessa, ou seja, da promessa que Deus fez para a gente do seu Brit. O Brit o Novo Testamento, é o Brit Hadashah, né? O novo, é o testamento, é a promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, achei esse versículo encaixa bem no assunto, né? O selo santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então, só para resumir novamente, rapidamente, porque nós já falamos isso 3 vezes nos outros estudos, esses são os 12 passos do casamento judaico que eles fazem até hoje. Eles tomam esses passos até hoje nas cerimônias que eles fazem antes de um casamento. Então, a gente está estudando o paralelo dos passos do casamento judaico com a palavra de Deus, e como também Deus, ele fez um plano de casamento, né? Na palavra de Deus, a palavra de Deus é como se fosse uma carta de amor de Deus para a gente, né? Então, quando você começa a ver Deus de uma forma diferente, assim, de um relacionamento matrimonial, né? Um relacionamento, um amor matrimonial, um amor entre um casal, né, que Deus tem para nós, a gente começa a entender muitas coisas que ele fala de uma forma mais clara. Igual eu estava falando, e hoje nós vamos estudar o passo número 9, que a noiva deve permanecer pura até a volta do noivo, e o passo número 10, que vai falar sobre a volta do noivo, né, num dia de surpresa, que a gente não sabe. Ok, outra parábola de Jesus, se a primeira já não fosse o suficiente, né? Outra palavra de Jesus falando sobre o reino de Deus e, mais uma vez, relacionando ao matrimônio entre a igreja, ou Israel, e o noivo, Jesus Cristo Yeshua. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias, ou seja, óleo extra. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouve-se um grito: o noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas, porém,
Elas responderam, não, pois se ser que não haja o suficiente para nós e para vocês, desculpa, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Mateus 25, 1 a 13. Então, já começamos a entender mais ou menos por que eu achei esse estudo bem difícil, né? Mais uma vez, é uma ilustração, então a gente tem que pensar um pouco e tentar entender o que ele está falando. Já entendemos que o noivo vai chegar no dia sem a gente esperar. E aqui está falando de 10 virgens, não tá, ou seja, está falando de pessoas que são consagradas, que são separadas, como a gente explicou. Ou seja, se a gente fosse usar os termos que a gente conhece hoje, são crentes, são 10 crentes. São 10 pessoas cristãs que são noivas do noivo. E aí fala que, né, teve 5 delas que são insensatas, são loucas, e 5 prudentes. As prudentes estavam com óleo, trouxeram as candeias e trouxeram óleos a mais, o óleo a mais se acontecesse alguma coisa. Então o noivo demorou a chegar. Então, todo mundo ficou com sono. Não fala que só as 5 prudentes ficaram com sono, ou que só as 5, todas elas ficaram com sono e todas elas dormiram. E aí, quando o noivo chegou, as que não tinham o óleo extra tiveram que comprar mais óleo. Ou seja, para resumir, né, bem fácil de entender, é que a gente tem que ficar vigiando, a gente tem que estar preparado para a volta do noivo, e se a gente não se preparar e ele demorar um pouco, que foi o que está acontecendo, porque muitas pessoas achavam que Jesus ia voltar, os apóstolos achavam que Jesus ia voltar na vida deles mesmos, durante a vida deles mesmos, né? Que antes deles morrer, Jesus ia voltar. E aí nós estamos aqui 2000 anos depois e ele ainda não voltou. Então tem muita gente que desiste, tem muita gente que fala, Jesus não vai voltar, desisto. Essas são as virgens insensatas. E as que estão prudentes, preparadas, sempre ligadas, né? E o óleo é o símbolo do Espírito Santo, ou seja, estão sempre cheias do Espírito, sempre buscando a Deus, continuando buscando a Deus. Essas que são as que vão estar preparadas quando ele vier. Então, nós vamos falar sobre o passo número 9, e no ponto da história bíblica e também na história secular, na nossa história de hoje, esse é o ponto em que nós estamos. Por isso que eu achei interessante nós falamos de várias coisas que já aconteceram, e depois do passo número 9, o 10, número 10 até o 12º é futuro, não aconteceu ainda. Nós estamos no passo número 9, nós hoje estamos no passo número 9. A noiva, nós já aprendemos que é Israel, ou igreja, que é a mesma coisa, está debaixo do contrato do Ketuba. Nós aprendemos sobre Ketuba. Ketuba quer dizer escrito. E devemos permanecer dentro deste contrato. E os nossos deveres dentro desse contrato, diante de Deus, diante de Yah, que escreveu Ketuba com seu próprio dedo, né? Ele escreveu Ketuba. São esses. Primeiro, temos que permanecer fiéis, né? Êxodo 22:3, não terás outros deuses, não terá outros deuses, depois eu corrijo, diante de mim. Ou seja, nós temos que ter somente ele como nosso Deus. Ele é ciumento, como nós aprendemos, porque um marido deve ter ciúme da sua esposa, né? Não podemos fazer ídolos. Parece que está falando a mesma coisa, mas não é. Não faça imagens para adorá-las, né? O Êxodo 20, versículo 4 a 6 é para adorar. Ou seja, não é, você pode ser um artista, você pode pintar, você pode fazer escultura, não tem nada contra isso. O que a palavra diz é que nós não devemos fazer nenhuma imagem para adorar.
para servir, né, o que está escrito lá. Então, ou seja, parece que é a mesma coisa, né? Mas você pode ter um Deus diante dele sem ídolo e você pode ter ídolo sem saber que tem um Deus por detrás do ídolo. Então não é a mesma coisa, mas é o mesmo sentido, mas de uma forma diferente. Não devemos tomar o nome dele em vão, né? Não tomarão o nome Yod-Hed Vav-Hed, né? O que é o nome dele, o nome em hebraico que ninguém sabe pronunciar, diz que não devemos tomar o nome dele em vão. Esse também é outro Ketuba, né? Outro que eles chamam de Ketav. São os 10, os que a gente chama de 10 mandamentos, eles dizem em hebraico que são os 10 escritos, por isso que chama Ketuba, né? E, então, a terceira coisa que ele escreveu é que nós não devemos tomar o nome dele em vão. Então, aí eu estou falando, existem várias interpretações. Tem gente que diz, você não pode falar o nome dele de forma alguma. Você não pode falar o nome dele de forma alguma, ou você não pode falar o nome dele de uma forma que é usada como palavrão. Tem muita gente que usa o nome de Deus quando quer falar um palavrão, e que eu acho que é válido, mas no meu entendimento, igual eu estou falando, nesse estudo, pelo menos nesse contexto, tomar o nome de Deus em vão é como se você dissesse que você aceita alguém em casamento. Quando você aceita alguém em casamento, normalmente a mulher pega o nome do marido, né, o sobrenome do marido, e se você pegar o sobrenome do marido e desonrar o seu marido, trair o seu marido, você está pegando o nome dele em vão. Eu entendo mais nesse contexto, pelo menos no contexto do que eu estou aprendendo, né? De qualquer forma, eu acho que a gente não deve usar o nome de Deus em vão, das outras formas também. Nós nunca devemos usar o nome de Deus em palavrão, nem o nome da nossa mãe, do nosso pai, nós devemos usar em palavrão como muita gente usa. Ou, vamos falar até mais ainda, nós não devemos falar palavrão. Simplificamos mais ainda. Mas eu acho que no contexto de casamento, do Ketuba ser um escrito, uma declaração de casamento, um contrato de casamento, encaixa mais essa interpretação que eu aprendi nesses últimos estudos, que é, se você pegar o nome de Deus, pega o nome de Deus para honrar o nome de Deus. Se você receber o nome de Deus, o nome dele, como seu marido, como seu noivo, receba o nome dele para honrar, não em vão, não para desonrar, entendeu? Devemos lembrar de guardar o sábado, esse é o quarto. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Eu coloquei essa parte de santificá-lo porque eu acho interessante, porque eu conheço muita gente que fala, sábado é um dia de descanso. Então é o dia de férias, é um dia de fazer... Não, é lembrar do sábado e lembrar de santificá-lo. Ou seja, nós aprendemos que o Kodesh, santificar, é separar, consagrar, né? Então é um dia que você tira para não trabalhar, claro, mas também é para estar na presença de Deus, adorar a Deus, que é um descanso. O Shabat é um descanso. Não existe nada melhor, pelo menos na minha experiência, nesses últimos meses que eu tenho guardado o Shabat, é o meu dia favorito da semana. Eu fico contando os dias para chegar o Shabat. É o dia que eu passo na presença de Deus, passo com família, né? Agora eu tô até, cada mês mais eu tô aprendendo, cada mês mais, semana mais eu tô aprendendo, e eu tô até fazendo outros planos. Está sendo assim uma bênção para mim. Esse Shabbat, esse sábado, eu vou fazer pão com a minha filha. A gente já comprou todos os ingredientes. Eu vi existe um canal de uma brasileira que é descendente de judeu, que ela mora em Israel e ela ensina várias receitas, então ela ensinou como fazer o pão que eles fazem no Shabbat no canal dela, e essa semana eu vou fazer com a Bela, e ela tá toda divertida lá, já tá toda na expectativa. Então é um dia que eu passo aprendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, porque o pouquinho que eu aprendo eu vou lá e ensino a Bela, aprendendo o hebraico, né? Então, para mim é um dia de descanso, mas também está sendo um dia que eu estou santificando, que eu estou guardando, separando para servir a Deus.
E eu continuo assistindo culto no domingo, continuo fazendo estudo na terça, né? Ou seja, para mim, igual eu já expliquei, Jesus, ele explicou os 10 mandamentos, ele ampliou os 10 mandamentos, né? De uma forma que todo dia é dia de adorar a Deus. Todo dia você pode servir a Deus. Mas também eu tenho estudado, não é só nos 10 mandamentos que fala do Shabat. Nossa, é a Bíblia inteira. Novo e Velho Testamento fala. Quando você começa a entender e perceber essas coisas, você vê como é especial esse dia para Deus. Então, não é mais uma forma do que o que eu quero, do que eu entendo, do que é bom para mim. É algo que, assim, Jesus fala isso várias vezes e Deus fala isso várias vezes. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. É a única maneira que a gente pode expressar amor ao nosso Deus, é obedecer a Ele, né? Ele dá tudo pra gente. Ou seja, eu não vou, como é que eu vou expressar meu amor para Deus? Vou dar dinheiro para Ele? Deus precisa de dinheiro. Vou dar meu tempo para ele que me deu o tempo, eu vou dar meu tempo. Ou seja, não tem nenhuma outra forma de você expressar amor a Deus a não ser obedecer a Ele. É a única forma de expressar amor a Ele. Então, toda pessoa que ama a Deus de verdade vai encontrar. é, por isso que Jesus fala, né? Os meus mandamentos não são pesados, não são difíceis. Porque quando você passa a expressar amor a Deus, eu não sei nem explicar. Eu fico até emocionado. Não tem como você amar a Deus mais do que Ele te ama. Então, quando você passa a demonstrar para Ele de várias maneiras que você o ama, você recebe mais do que você dá. Não tem como. Você não consegue dar mais que Deus. Entendeu? Então, isso é algo que tem só acrescentado na minha vida. Então, é um prazer eu guardar o sábado agora. Porque para ele é importante. Se não fosse importante, ele não falava tanto sobre isso. Isso que eu estou querendo dizer. Ele fala tanto sobre isso. Quando eu passei a estudar, ele fala tanto sobre isso. Nós vamos ver isso. Vocês vão entender um pouquinho melhor. Né? E aí tem a segunda parte do Ketuba, que são os nossos deveres uns para com os outros. E também são as promessas do noivo para a gente. Como a gente falou nos outros estudos, o Ketuba é um contrato. Na primeira parte do contrato, o noivo fala o que ele requer da noiva, e na segunda parte do contrato ele fala, e se você fazer tudo isso que eu te pedi, essas são as coisas que eu vou fazer por você, né? Então, quando a gente pensa em mandamento, a gente pensa algo, igual eu falei, é negativo, né? Torá não é mandamento, Torá é ensinamento. Ketuba não é mandamento, Ketuba são os escritos, o contrato matrimonial entre Deus e seu povo. Então, primeiro é honrar os pais. Honrar o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. É o primeiro mandamento com promessa, tá? Primeiro mandamento com promessa. E honrar, eu estou falando, tem que interpretar bem. Honrar não quer dizer obedecer só. Honrar não quer dizer seguir ou obedecer. Honrar, principalmente no contexto judaico, no contexto hebraico, tem muitas coisas que eles faziam para honrar os pais. Honrar os pais. Ou seja, se seus pais são idólatras, você seguir os seus pais e desobedecer a Deus não é honrar os pais. Inclusive, foi o que Abraão fez. O pai de Abraão era idólatra. Então, ele deixou o pai. Deus mandou ele deixar o pai e a mãe e ir para uma terra que ele ia mostrar para ele. Foi isso que chamou a atenção de Deus, que Abraão estava buscando a Deus, buscando o verdadeiro Deus, e ele viu que os ídolos do pai dele não faziam nada, não faziam milagre, não faziam, ou seja, não conseguiam fazer nada. Então ele falou, esses não são Deus de verdade. Quem que é o verdadeiro Deus? E quando ele começou a buscar o verdadeiro Deus, Deus se revelou a ele. Então, honrar os pais, tem várias coisas que você pode fazer para honrar os teus pais, honrar o teu pai e tua mãe. Não quer dizer obedecer cegamente, entendeu? Não cometer homicídio, né? O Êxodo 20:13 quer dizer não matarás. Por que eu coloquei não cometer homicídio? Porque, mais uma vez, é mal interpretado. Tem gente que fala, não podemos matar nada. Se você matar uma barata, você quebrou o mandamento. Se você então nós não podemos comer carne, porque para você comer carne você tem que matar, entendeu? Inclusive,
matar outro ser humano, se for em época de guerra, se for para se defender, você não está quebrando o mandamento. Cometer homicídio é quando você mata alguém sem causa. Inclusive, Deus mandou o povo, durante guerra, matar muitas pessoas. E Deus não quebra os seus próprios mandamentos. Entendeu? Ele não quebra o seu próprio mandamento. Não cometer adultério, não adulterarás. Então, e mais uma vez, no contexto de Quetuba, né, a gente lê isso, não pode fazer nada, não podemos fazer isso. Mais uma vez, é a promessa do noivo para a noiva. Ele está dizendo, se você me honrar, você não vai ter necessidade, então você não vai precisar de matar. Você não vai precisar de cometer adultério. Eu vou prover tudo para você. Você não vai precisar de furtar, não vai precisar de roubar. Você não vai precisar de mentir. Por quê? Porque eu estou cuidando de você. Eu vou dar tudo para você que você precisa. Então é a promessa dele para nós, né? Não mentir, não darás falso testemunho contra o teu próximo. E não cobiçar ou ter inveja. Não cobiçará a casa do teu próximo, nem cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem alguma coisa que lhe pertença. Então, mais uma vez, no contexto de Quetuba, de casamento, Deus está falando, se você permanecer fiel, não ter ídolos, não tomar o meu nome em vão e guardar o meu sábado, e honrar os teus pais, você não vai precisar de matar ninguém, você não vai precisar de adulterar, você não vai precisar de furtar, você não vai precisar de mentir, e nem vai precisar de ter inveja ou cobiçar as coisas, porque eu, o teu Deus, o teu Elohim, o teu noivo, vou providenciar, o teu marido, vou providenciar tudo para você, entendeu? Então nós sabemos que Yeshua não veio para destruir o Torá, não veio para destruir os ensinamentos do Senhor, não veio para destruir o Velho Testamento, mas ele veio para realizá-lo ou cumpri-lo e também para o esclarecer, né? Tem muita pessoa que fala, não, você está pregando que a gente tem que obedecer o Torá, senão eu não estou falando de salvação. Eu já falei isso, acho que de todo o meu estudo eu falo isso. Não estou falando de salvação, estou falando de obediência, de honrar a Deus, de demonstrar o teu amor para Deus. O próprio Jesus disse, o próprio Yeshua disse, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existir céus e terra, e a última vez que eu chequei lá fora, o céu e a terra ainda existem, de forma alguma desaparecerá da lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Agora, isso para mim está se tornando uma realidade tão tremenda. Eu sempre questionei muitas coisas na Bíblia, sempre achei assim, tem coisas que parece que é contradição na Bíblia. Desde que eu comecei a estudar o Torá, desde que eu comecei a estudar hebraico, eu fico fascinado de como a palavra de Deus é perfeita, é divinamente inspirada, toda. Tem traduções erradas, traduções que contradiz, mas o original em hebraico é perfeito 100%. Nem com computadores de hoje, nem com todos os computadores de hoje, nenhum homem ia conseguir escrever o Torá em hebraico do jeito que foi escrito, porque tem um monte de código escondido, coisas que até, na verdade, igual eu tô falando, sem computadores, eles não encontravam esses códigos escondidos no Torá, escondidos na palavra, porque é quase impossível para o homem até descobrir esses códigos, mas depois que nós, agora com a tecnologia de hoje, que nós temos os computadores, você pode usar vários programas para desvendar esses códigos, e tem tanto código na Bíblia que, eu estou falando, nenhum homem ia conseguir escrever a palavra de Deus, ela realmente é perfeita, né? Então, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ou seja, se você achar que o sábado é o menor deles, mesmo que for os menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus,
e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então aí está falando que até comparado aos fariseus e mestres da lei, né, por quê? Porque eles seguiam a letra, eles seguiam o Torá, mas eles não seguiam de coração, né? Então, isso que eu estou falando, não tá falando, não falou ali, se você quebrar um dos menores desses mandamentos, você vai ser chamado menor no reino dos céus. Ou seja, todos nós, eu acho que todos nós já quebramos todos os mandamentos, né? E se você acha que não quebrou todos, você vai ver que você quebrou todos, porque eu sempre falava, eu nunca matei ninguém. Mas Jesus esclareceu isso. Vocês ouviram falar o que foi dito aos teus antepassados, não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, se você já ficou com raiva de um irmão, ou da irmã, do seu marido, da sua esposa, sorry, você quebrou o mandamento. Para Deus é equivalente a matar alguém. O ódio é equivalente a homicídio para Deus. Então, qualquer dizer seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que dizer louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ouch. Estou falando, esse estudo foi aqueles estudos que quanto mais Deus me preparava, eu falava, meu Deus, é impossível, é impossível. E realmente é impossível. Por isso que eu estou dizendo, ninguém é salvo pela lei, mas nós somos salvos para seguir a lei, entendeu? Não, só porque nós não somos salvos pela lei, não anula a lei. Nos aluna do julgamento da lei, mas não anula a lei, entendeu? Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5:27. Bom, eu não sei, eu não posso falar por mulher, mas eu acho que também isso encaixa para tanto homem como mulher, e principalmente nos dias de hoje, eu acho que está até revertido, né? As mulheres hoje em dia, infelizmente, estão mais safadas que os homens. Mas esse mandamento aqui a gente quebra praticamente quase todo dia, né? Assim, não sei, eu sou homem, então eu não vou mentir, porque se eu mentir, aí eu tô quebrando o outro. Então, às vezes, a gente às vezes olha, se você vê uma mulher bonita, a gente tem que lutar contra aquilo, né? A gente olha e luta contra aquilo, mas se você for sincero e honesto, não tem um homem, a não ser que seja homossexual, que já tá com outro problema, que vai olhar para uma mulher bonita e não ter desejo, entendeu? Então, Jesus, ele fez realmente, igual eu tô falando, ele esclareceu mais os mandamentos, ele não anulou os mandamentos, ele fez ele ficar mais difícil, ele esclareceu de uma forma que não tem ninguém. Então, eu volto a dizer, eu não estou dizendo que a gente é salvo por seguir os mandamentos, mas ao mesmo tempo, Jesus nunca falou, então já que você é salvo, você não tem que fazer nada. Não, muito pelo contrário, ele fala várias e várias vezes, se você me ama, guarda os meus mandamentos, se você me ama, guarda os mandamentos. E ele mesmo fez isso como exemplo, né? Então ele explicou que tudo de uma forma mais clara. E não é religião, isso que eu estou falando, religião não salva. Como ele falou ali em cima, né? Nós temos que ser superior aos fariseus e os mestres da lei, que é a religião. Ele está falando de relacionamento, relacionamento. Ele quer que a gente escreva essa lei aqui, ó, no nosso coração, e para que ela vire parte da gente, entendeu? Que a gente siga a lei sem estar percebendo que a gente está seguindo a lei. E para fazer isso, a gente tem que praticar, exercitar a nossa lei, a nossa fé. Então, voltando para falar do selo, né? Porque a gente está falando do selo santo. O que é o selo na palavra? O selo é equivalente à assinatura oficial do rei, né? Então, qual que é o selo ou o sinal entre o noivo e a igreja Israel? Na época que as escrituras foram escritas, né, que foram dadas, o que o rei decreta só se tornava lei ou oficial quando ele colocava o seu selo no documento. Aqui eu coloquei algumas fotos de
selos que eles encontraram. Esse é um selo do rei Ezequias. Todos esses selos são hebraicos. Esse selo aqui, mas eu estou só mostrando um exemplo. Eram os selos que eles selavam, colocavam uma cera sobre um documento e selavam com um anel ou com algum carimbo, né? Que a gente chama de carimbo hoje, é os selos. E o documento se tornava oficial quando era selado, né? Em Neemias 9:38 fala sobre, dá um exemplo sobre isso. Em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo. Esse acordo aí é o Brit, é igual ao Brit Hadashah, né, o Novo Testamento, é um testamento. Por escrito, escrito é Ketá, que vem do o Ketuba vem do Ketá, a palavra Ketá. Então, um Brit por Ketá e assinado, ali, essa palavra assinado ali é o Halá, não, que é o selo, né? E é selado, ou seja, seria traduzido melhor se fosse escrito assim. Estamos fazendo um novo acordo, uma nova aliança, por escrito e selado pelos nossos líderes, nossos levitas e os nossos sacerdotes. Então ali se torna oficial o quê? Quando eles selam, um dos líderes selam. Mais um. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selam-no com o anel selo do rei. Pois nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. E aí estava falando do livro de Esther, eu acho que eu estou falando certo, 8:8. E foi até interessante, Deus me deu esse versículo, porque essa semana é a semana da festa do Purim. Purim é a palavra hebraica que quer dizer lotes, né? Ou seja, sorte. E é uma das festas, essa festa é de judeu mesmo, não é porque tem as 7 festas de Deus, né, na Bíblia, em Levítico 23, e tem as festas dos judeus também, mas tudo tem, na sua tradição, tem significado. Por exemplo, acho que é Hanukkah que chama, é uma festa dos judeus, não é uma festa de Deus, não está na Bíblia. O Purim é uma dessas. E é celebrado nessa semana. Começa na quinta de noite e termina na sexta de noite, né? Porque o dia para eles começa ao pôr do sol. Então, nessa semana tem a festa do Purim. Então, eu achei interessante. Uma das tradições dessa festa que eles celebram é ler o livro de Esther. Então, eu achei muito interessante. Eles lêem o livro de Esther durante o jantar, lê o livro inteiro. É o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. O Yod Hed Vav não está não está no livro inteiro. Não tem nome dele, não tem título, não fala Elohim, não fala nada. Não tem, Deus está escondido ali. Você só encontra o nome de Deus nesse livro, nesses códigos que eu falei. Esses códigos equidistantes, que as letras são equidistantes. Então tem uma que é de 3 em 3, você vê de 3 em 3 letras, fala Yod, Hed, Vav, Hed, que é o nome do Senhor, em hebraico, que ninguém sabe pronunciar, escondido ali no livro. Então toda vez que acontece algum milagre, como por exemplo, essa primeira vez que fala o nome do Senhor é quando eles estão falando do Mordecai, quando ele está falando dele a primeira vez. Então Mordecai não é nem um nome hebraico, judaico. Mordecai é um nome babilônio. Então, uma das coisas que eles fazem para celebrar essa festa é que eles fazem tipo festa de fantasia, tipo o Halloween deles, né? Um Halloween, ou carnaval, muita gente fala. Eles fazem fantasias. Por quê? Porque no livro de Esther, Deus está escondido, os personagens hebraicos estão escondidos, o nome deles estão... Porque eles não... Entendeu? Então, é uma coisa que eles celebram tradicionalmente. Mas eu achei lindo esse versículo, né? Esse versículo mesmo está falando quando o rei ia selar que todos os judeus iam ser extinguidos, eles iam matar os judeus. Como sempre, Deus protegendo o seu povo, guardando o seu povo, né? O povo hebraico, eles já passaram por tantas coisas que eles deviam ter desaparecido e sempre Deus os livra, né? Então esse é um dos exemplos de como Deus usou
Esther, para livrar o povo desse julgamento do rei. Então, eu achei muito lindo. Mas também aí tá falando ali que quando o rei sela um documento, não pode ser revogado, nem o próprio rei pode voltar atrás depois que ele sela um documento, por isso que eles levam muito a sério. E só pode ser revogado quando o rei morrer e entrar outro rei, e aí ele pode revogar a lei do rei anterior. Durante o reinado daquele rei que selou o documento, nem ele pode revogar. Eu acho interessante isso, porque é um paralelo. Quando o próprio Deus não quebra os seus mandamentos. Ele não quebra os seus mandamentos. Quando ele sela algo, quando ele decreta algo e sela aquilo, nem ele volta atrás. Ele não, entendeu? Ele não pode quebrar suas próprias leis e permanecer justo e santo, entendeu? Então, quando Deus escreveu o Quetuba, esse Quetuba foi selado, né? Tanto naquelas fotos que eu mostrei, todo selo, aqueles selos, tem o nome do rei, o título do rei e o território do rei. Então, aqueles selos contêm o nome do rei, o seu título e seu território. Então, nós sabemos que o nome do Senhor é o Yod-Heh-Vav-Heh, que o título dele é Elohim. Nós vimos até no começo, em Gênesis 1:1, né, que Deus, o título dele é Elohim. O seu território são os céus, a terra e o mar e tudo que neles existem. Ou seja, é tudo, toda a criação é o território do Senhor. Então, quando a gente vê, é o único mandamento de Deus que tem o seu nome, o seu título e o seu território. É o de guardar o sábado. Êxodo 20, versículos 8 a 11 diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado. E é o único mandamento que Deus fala para a gente lembrar, porque parece que ele já sabia, né? Ele sabe o futuro, ele sabe que a gente ia esquecer. Então lembra-te, gente. Oh, meu, é igual um pai falando com o filho mesmo. Oh, Bela, lembra de fazer isso, lembra de guardar aquilo, lembra. Então ele está falando, lembra-te, e lembra de santificá-lo, de guardá-lo e santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia, que é o sábado, não, que é o sábado dedicado ao Yod-Heh-Vav-Heh, que é o nome do Senhor, o teu Elohim, que é o título do Senhor. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem os teus filhos ou filhas, nem os teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Yod-Heh-Vav-Heh é o nome do Senhor. Vou falar o Hashem, porque é mais fácil, igual eles falam, né? O nome do Senhor. Fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, que é o seu território. Mas no 7º dia ele descansou, o Shabat. No 7º dia, Shabat. Portanto, o Hashem abençoou o 7º dia e o santificou. Ou seja, ele abençoou o 7º dia, ele o santificou, ele o separou. O próprio Hashem, o próprio Deus. Então, é o único mandamento. E é interessante que eu achei também, que fala o nome dele 3 vezes, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E Elohim é Deus em plural, como nós já sabemos. Em hebraico, Elohim é Deus, Elohim é deuses. Por isso que lá na criação, né, quando eles estão traduzindo para a nossa linguagem, está escrito lá, façamos o homem, a nossa imagem, semelhança. Porque aqueles verbos estão em forma de plural. Ou seja, mesmo se a gente... muitas pessoas, né, que não acreditam na Trindade, né? Na verdade, Trindade, essa palavra não existe na Bíblia, mas muitas pessoas que não existem num Deus trino, porque eles falam, a palavra é muito clara, fala que Deus é um só, né? E fala assim, não, esse título Elohim é porque na época os reis que se glorificavam muito, eles se chamavam de plural, né? Ou seja, são muitas glórias, então os nomes deles eram em plural. Ninguém pode dizer isso sobre os verbos
os verbos estão em plural, né? Está escrito lá, façamos. Não está falando, se fosse só o título dele em plural, mas o resto tivesse escrito, vou fazer, o homem, a minha imagem. Não, aí talvez esse argumento era válido, mas ali está escrito em plural, o hebraico, entendeu? Façamos mesmo. Então, eu achei interessante isso também. Também lhes dei os meus sábados como um sinal entre nós. Mais uma vez, o sinal. Ali, o sinal é o out, não é a mesma palavra que a gente tem no título de hoje. Não é o selo, é um sinal. É o out. Nós já estudamos sobre isso quando a gente falou, estava estudando sobre a criação e falando que Deus criou os luminares para moedim, né, para os apontamentos e os sinais, entendeu? Então, essa palavra é out, mas é um sinal que ele tem entre ele e o seu povo. Ou seja, é a aliança, é algo físico, é o sinal. Igual a gente estudou, né, falando que quando a gente se casa, a gente põe uma aliança no dedo. A aliança no dedo não é a aliança, é o que representa a aliança. A gente põe aquele anel no dedo, não vai fazer a gente ser mais fiel à nossa esposa ou menos fiel à nossa esposa. Entendeu? Mas é uma coisa que nos lembra. Ah, toda vez que você olha aquela aliança no seu dedo, fala, eu sou casado. Eu sou casado. Eu sou casado, é uma lembrança. Essa aqui também é uma aliança de Deus. Todo sábado a gente olha para a aliança e fala, eu sou casado. Então, nos olhos de Deus, a gente, né? Eu, por exemplo, quando a minha esposa sai, se ela sair sem aliança, eu fico com raiva. Se ela saísse, ou seja, igual eu tô falando, se ela quer me trair, ela pode sair com a aliança e depois tirar a aliança, eu não vou saber, né? Mas eu, como marido, eu quero que a minha esposa ande com aliança. Ela, como esposa, ela quer que eu ande com aliança. Entendeu? É tudo o que eu tô falando. Quando a gente abre a nossa mente e começa a pensar da mesma forma que Deus está se expressando, faz mais sentido, não é tão difícil, né? Então, para que soubessem que eu, o Hashem, fiz deles um povo santo. Então, para que ele deu o sábado como uma aliança? Para que o mundo inteiro veja, né? Igual eu tô falando, quando a minha esposa sai com a aliança, todo mundo que vê ela com a aliança sabe que ela é casada. Eles podem nunca me ver, pode nunca chegar a me conhecer, mas se ela tá com a aliança, ele sabe que ela é casada. Ou seja, ela é separada, entendeu? Ela já é de alguém. E a mesma coisa eu. Então, quando a gente guarda o sábado, é um sinal entre nós e Deus, e também para o mundo saber que você pertence a alguém, que você pertence a Ele. Entendeu? Se você seguir os decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, ou seja, tem que praticar, não adianta só saber. Eu, eu lhes mandarei chuva na estação certa, e a terra dará sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Levítico 26, versículo 2 a 3. E aí já está falando foi logo depois que ele falou das suas festas, dos seus moedins, de tudo que ele quer que a gente faça para a gente demonstrar para ele e para o mundo que nós somos dele. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, e multiplicarei e guardarei a minha aliança com vocês. Ou seja, ali no mesmo capítulo, eu coloquei ali, Levítico 26, nesse capítulo inteiro está falando sobre essas coisas, aí no final, na conclusão, agora eu falei, Deus ele requer algo, e se você faz aquilo, ele te dá algo, né? Igual Ketuba. Então aí ele fala, então, se você fazer isso, aí eu voltarei para vocês, eu guardarei a minha aliança com vocês. A promessa que ele fez. Então ali tem mais dois selos que eu achei. Esses dois selos eu achei interessante porque todos os dois foram encontrados e são selos do rei Davi, né? Então achei interessante. Eles encontraram isso na cidade de Davi. E pelo que está escrito no hebraico, ali é um hebraico antigo, né? Um hebraico mais antigo do que o que eles usam, que a gente está aprendendo hoje, mas eu eu tenho estudado os dois, então eu fui traduzir, passei esse hebraico para as letras que a gente conhece hoje. E lá em cima está escrito Melech, que é rei, e aí acho que na parte de baixo tem a parte que fala Davi. Então eu achei muito lindo isso. Então, para que tudo isso? Para que
fazer tudo isso. Voltando para... Nós estamos esperando o noivo vai voltar num dia que a gente não sabe o dia que ele vai voltar. Tem? Tradicionalmente, o noivo sempre volta durante a meia-noite para surpreender a noiva de uma forma positiva, é um motivo de alegria. Então, ela fica naquela expectativa, né? E eles têm os seus períodos, né? Suas épocas. Então, mais ou menos a época, a noiva fala, opa, está chegando perto da época que o noivo pode voltar. Então, eles têm os seus períodos. Mas ela não sabe o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana. Então, é interessante o paralelo também. A tradição também diz que ele vai voltar durante o festival de trombetas da lua nova, Yom Teruah. Yom Teruah é o dia das trombetas. Né? Todo mês tem o Yom Teruah. Yom Teruah tem todos os meses, mas o que é mais conhecido tradicionalmente, o Yom Teruah, é que é o que vem no começo do ano, no Rosh Hashanah, que é o festival que eles têm no começo de todo mês, Rosh Hashanah, que é o começo do mês. Mas o que é mais conhecido é o Rosh Hashanah, que é o começo do ano. Rosh Hashanah é o ano novo para os israelitas, é o ano novo. E durante o Rosh Hashanah tem o festival do Yom Teruah, o festival das trombetas. Por quê? Então vamos falar mais um pouquinho do Yom Teruah. Yom Teruah, principalmente nas épocas que a Bíblia foi escrita, na antiguidade, os sentinelas ficavam todas as noites na muralha da cidade, vigiando para ver se vinha algum inimigo, e se eles viam algum inimigo, ou mesmo se eles viam alguém aproximando da cidade, eles tocavam shofar. Shofar é a trombeta. Esse é o shofar, eu coloquei a foto dela ali, que eles faziam com chifre de, acho que não sei como chama, ram em português. Depois eu procuro, mas é um chifre de um animal que eles, né, depois que eles cortavam, eles usavam como a trombeta. Tem um som bem distinto, né, um som bem distinto, é bonito, depois você pode procurar na internet e escutar. É um som bem distinto que eles tocavam. Então imagina, não era só um, né, tinha vários sentinelas, imagina várias pessoas tocando aquela trombeta, dando um sinal que está alguém se aproximando da cidade. Mas o Yom Teruah, esses mesmos sentinelas, eles são usados durante esses festivais da lua nova, que eles chamam. Festival do começo do mês e do começo do ano. Essa é a palavra do Senhor que veio a mim. Filho do homem, fala com seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se o sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade. Mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Ezequiel 33, versículo 1 a 6. Mais uma vez, esse versículo aqui me deixou assim, eu fiquei assim, foi o que eu tô falando, esse estudo foi difícil de engolir, né? Tem aquele ditado que em português fala, osso duro de roer, né? Porque nessa ilustração aqui, eu estou na posição do sentinela. Eu sou o sentinela, tô tocando a trombeta, eu tô avisando para o povo o que eu tenho aprendido, eu tô passando para as pessoas. O que eu tenho aprendido para mim mesmo, que já é difícil, agora eu estou tocando a trombeta, porque na minha mente, Deus está fazendo um movimento
um movimento mundial, porque o que está acontecendo comigo está acontecendo mundial. Tem várias pessoas despertando e voltando para a palavra de Deus e entendendo a importância do Torá, dos ensinamentos de Deus, entendendo a importância dos mandamentos de Deus, ou seja, entendendo que além, né, do testemunho de Jesus, que é também importante, vocês vão ver isso depois, né, porque são duas partes, né? Tem a parte dos fariseus que só seguem o Torá e não tem nada, não tem o espírito. E tem a parte de muitos hoje que estão só na parte do espírito, ou seja, Jesus falou que vai chegar um dia que os verdadeiros adoradores vão o adorar em espírito e em verdade. Não é só em espírito e nem só na verdade. É os dois, gente. É isso que eu tô querendo dizer. Então, eu tô na posição do sentinela. Então, eu fiquei assim, enquanto eu não entender isso direito, enquanto eu não entender, eu não aceitar isso no meu próprio espírito, eu não posso passar para ninguém. Eu não queria fazer um estudo. Eu não faço estudo só para fazer. Eu não quero fazer um estudo só para fazer ou só para aparecer. Então, para mim, quando Deus me dá algo e eu quero passar isso, tem que ser algo que está vindo do meu coração. Tem que ter entrado no meu coração primeiro, no meu entendimento primeiro, para depois eu passar. Mas eu uso a palavra de Deus, eu não quero usar minhas próprias palavras. Por isso que eu uso muito, eu tento usar muitos versículos, muitas coisas. E número 2 também, né? Esse é o número 1, eu uso muito a palavra, tento usar mais a palavra de Deus. E número 2, sempre tento adverter as pessoas falando assim, olha, eu não sou Deus, eu não sou perfeito, eu estou aprendendo ainda, eu estou caminhando o Techuva não é uma destinação, é um caminho, é um caminhar. Não, o que eu estou aprendendo agora também é isso. Techuva é um caminhar, você vai caminhando e aprendendo, caminhando e aprendendo, vai caminhando e aprendendo. E quanto mais você vai entendendo e aprendendo, aí você vai colocando em prática. Então, não adianta você só estudar ou só escutar os estudos. Você tem que ter chuva é pessoal. Você tem que buscar por você mesmo. Se tem alguma coisa aqui que eu estou falando que não entrou no seu coração, que você não aceita, que você não está entendendo, cabe a você falar com o Senhor. Cabe a você falar com o Espírito Santo. O autor do livro, ele ainda está vivo e você tem acesso a ele como eu tenho acesso a ele, entendeu? E não é algo que é automático. Eu não vou poder convencer ninguém de nada e ninguém me convenceu de nada. Isso foi algo que, ao estudar, ao buscar, quando você busca de todo o coração mesmo e você lê o que está escrito, entendendo o que está escrito no contexto do que está escrito, aí não tem como fugir, entendeu? Mas isso é cada um tem vai ter o seu caminhar com Deus. Cada um, se você buscar de todo o coração, você vai ter o seu, vai ter o seu caminhar. E talvez Deus vai mostrar coisa para você que Ele não mostrou para mim. E você pode me ensinar algo também. Não é? Estou falando uma das coisas que eu mais gostei desse despertar que Deus está fazendo. Aqui não tem título, não tem etiqueta, não é religião, não tem líder. O movimento não tem líder, não tem ninguém falando, eu sou líder, né, se você quer. Não, é algo que Deus está fazendo, porque, igual eu já estudei em vários estudos, Deus falou que Ele mesmo ia reunir o seu povo. Não ia ser nenhum homem, nenhuma religião, nada. Ele ia reunir o seu povo. Então, é isso que eu tô vendo acontecer. Ele está despertando as pessoas. Então, eu coloquei a foto do muro, né, da muralha de Israel mesmo, até hoje. E ali as pessoas, você vê o tamanho do muro, né? Então ali você imagina, de cada 3 em 3 metros tinha um sentinela vigiando para ver se a cidade estava sendo atacada. Agora, no contexto do que a gente está falando agora, né, o Yom Teruah é um festival que não tem dias exatos. Eu achei interessante isso também, outro paralelo. Ou seja, ninguém sabe o dia exato que o mês começa, ninguém sabe o dia exato que o ano começa. Eu achei isso interessante, porque ninguém sabe quando a lua nova vai se tornar a lua crescente. Por isso que eles colocavam os sentinelas durante esse período das festas. Os sentinelas ficavam lá na muralha e eles ficavam olhando para o céu, vigiando o céu.
porque quando a lua é nova, né, a lua não aparece, você não vê a lua, ela é escura. Então, quando eles, no primeiro momento que eles viam a lua aparecer, eles também tocavam a trombeta durante esse festival. E normalmente era um período de 2 dias. Olha o paralelo, que lindo. Um período de 2 dias que ficava na escuridão esperando a lua aparecer. Às vezes aparecia rapidinho, às vezes aparecia no segundo dia, às vezes aparecia no primeiro. Então não tinha um dia exato. Eles tinham que ficar vigiando, né? Então o sacerdote ficava esperando no templo para começar o festival. Eles ficam esperando no templo. Esse período eles ficam lá no templo esperando. E quando os sentinelas vê, né, a lua, aí eles tocam a trombeta e aí eles começam a fazer o festival do começo do mês, ou o festival do Rosh Hashanah, do começo do ano. Muito interessante, né? Olha só como isso é um paralelo, né? Nós sabemos que Yeshua voltou para o Pai, e ele falou que ia voltar num dia que nem ele sabia, né? Ou seja, um dia obscuro. Nós estamos, profeticamente, nós vimos que um dia para Deus é como 1000 anos proféticos. Nós vemos isso em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. E agora nós estamos aproximando o final desse segundo dia, ou seja, já se passaram 2000 anos, né, que Yeshua foi para o Pai. Nós estamos chegando, ou seja, usando esse paralelo, nós sabemos que Jesus está para voltar a qualquer momento. E eu sei que a gente está falando isso nesse tempo todo, mas é verdade, né? Quando Jesus falou, nós vamos os últimos dias, os últimos dias, os últimos dias, mais uma vez, profeticamente falando, os últimos dias são os últimos dias, não é um dia só, né? Ou seja, é plural, tem que ser no mínimo 2. E os últimos dias para 2 dias é 2000 anos. Nós estamos nos últimos dias, nós já estamos nos últimos dias desde que Jesus voltou para o Pai. Né? Então, quando você olha o paralelo da criação, que nós já falamos sobre isso em outro estudo, né, que são 7 dias proféticos e o 8º dia é o milênio. Então, cada dia foi 1000 anos. Então, quando Jesus veio e voltou para o Pai e falou nos últimos dias, ele está falando dos últimos 2000 anos, né? Então, olha que interessante, até os cientistas, os globalistas, os ateus, aqueles que estão propagando essas alterações climáticas, né? Que primeiro eles chamavam de global warming, né, que estava aquecendo a Terra, mas aí eles começaram a perceber que, não, tem lugar que está ficando mais frio, tem lugar que está... Então eles mudaram para alterações climáticas. Muda o título, muda tudo, né? Mas é a mesma coisa. E aí eles falam que falta 2 minutos para meia-noite no relógio do Apocalipse. Isso é não estou falando de religião, não. Estou falando de cientista. Olha que interessante. Isso aqui foi uma foto que eles fizeram em 2017. Eles falaram, olha, falta 2 minutos e meio para meia-noite. Ou seja, 2 minutos e meio para acabar o mundo. Apocalipse, né? Em 2019, esse mesmo povo falando dessas alterações climáticas, que o mundo vai acabar porque está tudo ficando mais quente, que está alterando, que nós usamos muito gás e tudo isso. Esse mesmo povo. Agora eles estão falando, em 2019, falando que falta 2 minutos para meia-noite. E agora, nesse ano, eles estão falando que falta 100 segundos para meia-noite. Ou seja, os próprios cientistas estão contando que o mundo tá para acabar nos olhos deles. Eles falam que isso chama o relógio do Apocalipse. Eles deram esse nome, o relógio do Apocalipse. Então, achei interessante isso, que os próprios cientistas estão falando, até os globalistas, até as pessoas pagãs estão falando que falta pouco tempo, né? E eu achei muito interessante esse paralelo. Então, quando Jesus falou que são os últimos dias, agora nós estamos nos últimos minutos. Jesus está para voltar mesmo, gente. Então, olha só, como nós aprendemos, né? O noivo vai vir à meia-noite. É o horário que muita gente está dormindo e a maioria não está vigiando, né? Ninguém fica acordado até meia-noite vigiando para ver se vê um ladrão, né? Por isso que Jesus falou, eu vou vir como um ladrão na noite. Nós já lemos isso em Mateus 25:6, versículos 5 e 6 hoje. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, das 10 virgens, né? E à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, eu estou gritando, gente, o noivo se aproxima. O noivo se aproxima, Jesus está voltando, o noivo se aproxima. Nós vamos ser as virgens
prudentes ou as insensatas, as malucas? Qual que nós vamos ser, né? Então, para concluir isso tudo, né? Sendo a noiva de Cristo, nós temos o dever de obedecer e guardar os seus mandamentos. Guardar o sábado é um privilégio. Se nós amamos a Deus, é importante saber que Ele considera o que Ele considera importante, não o que a gente acha importante. E pelos meus estudos dos últimos, sei lá, 6 meses, quase um ano agora, né? Pode ser. Está passando o tempo muito rápido. Quanto mais eu estudo, eu tenho visto que realmente esse dia Ele consagrou, Ele santificou. Não é igual eu estava falando dos moedins, dos apontamentos. Se Ele marcou um apontamento, quer dizer que Ele vai estar lá. E se Ele vai estar lá, eu quero estar também. Então, então eu decidi, no meu coração, não, você decide por você. Eu quero fazer essas coisas, porque eu acho que é um privilégio. Eu acho que eu lembro uma vez, eu tenho um amigo de mais de 20 anos, o Steve, vocês, né, minha família conhece, e ele é judeu. E eu lembro de uma coisa que eu falei com ele, logo quando eu me converti, foi logo no começo, porque eu já conhecia ele, trabalhava com ele. Eu falei com ele, eu fiquei todo empolgado, né? Eu falei, nossa, vocês são um povo, eu queria tanto fazer parte de vocês, o seu povo escolhido por Deus, você é o povo da Bíblia, Israel, né? E ele falou comigo assim, eu nunca esqueci disso, né? Ele falou, povo escolhido para quê? Para sofrer? Foi a resposta que ele me deu, foi essa, escolhido para quê? Para sofrer. E aquilo assim, eu nunca esqueci. Tem mais de 20 anos, eu nunca esqueci. Não sei lá se é 20 anos, né? Tem muito tempo, eu nunca esqueci. Marcou, né? E como a gente, às vezes até o crente pensa assim, nós somos escolhidos para quê? Para sofrer, né? Por quê? Porque nós vamos ter um período, sim, de sofrimento aqui na Terra, nós vamos ter um período de perseguição. Então, por mim, assim, obedecer a Deus, eu sei que eu vou ser perseguido. Eu sei que eu vou ser perseguido. Eu sei que muita gente não vai entender. E muita gente não vai estar naquele mesmo ponto que eu estou agora. Demorou muito tempo para eu chegar nesse ponto. Então, agora eu falei, é um caminhar de cada um, pessoal, e algo que quando a gente ama a Deus, a gente quer entender Ele melhor, obedecer Ele, seguir a Ele. Então, para mim, eu cheguei nesse ponto. Agora é entre você e o Senhor. Eu continuo dizendo que não é um ponto de salvação. Continuo dizendo que não é algo que a gente tem que fazer para ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Das 10 coisas que Deus escreveu, depois que Jesus esclareceu da forma que ele esclareceu, eu quebrei todos os 10. Eu quebrei todos os 10 e às vezes a gente quebra até diariamente, entendeu? Então, se fosse depender de eu seguir os mandamentos para ser salvo, eu desistia agora. Eu ia falar, quero nem saber, já que eu vou morrer, vou para o inferno mesmo, eu vou curtir o mundo. Nós só temos esse tempo aqui, porque daqui nós vamos direto para o fogo. Mas eu não acho isso, eu acho que nós somos salvos pela graça, mas ao mesmo tempo nós somos salvos para servi-lo, para obedecê-lo, entendeu? Devemos nos manter puros, sabendo que se falhar podemos receber a sua graça, mas não devemos permanecer no erro, né? Estou falando, isso vai, nós crescemos, tem um versículo, não sei qual que a gente vai crescendo de aura em aura até chegar ao dia perfeito, né? Então a gente vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, vai se aperfeiçoando, vai aprendendo, até chegar ao dia perfeito. O noivo chegará a qualquer momento, mas independente, devemos sempre viver cada dia como se fosse o último, né? Jesus pode voltar hoje, ele pode voltar daqui 100 anos, ou você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã. Então é a mesma coisa. Se você morrer amanhã, a volta de Jesus não tem mais importância para você, porque a volta de Jesus vai acontecer depois da sua morte, mas o seu julgamento vai vir após a sua morte. Então a gente, uma coisa que eu aprendi estudando muito escatologia é isso.
que é bom estudar escatologia para a gente ter um melhor entendimento, estudar a escatologia para a gente se aproximar mais de Deus, mas ao mesmo tempo, estudar escatologia e ficar paranoia ou ficar maluco ou parar de viver prejudica a gente, não é bom. Então a gente estuda com a escatologia para crescer em entendimento, para estar preparado, para ver os sinais, mas a gente vive um dia, cada dia é um dia, a gente vive cada dia. Jesus mesmo ensina isso. E vamos aprender a lição das noivas prudentes. Vamos ser as noivas prudentes, gente. Não vamos ser as noivas insensatas. Vou falar só mais um pouquinho aqui e eu vou encerrar. Ora, diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Ezequiel 14 todo fala sobre esse assunto. Né? E por que eu coloquei esse versículo aqui no final? Esse estudo embaralhou minha cabeça. Esse estudo me deixou bem... muita coisa, fiquei questionando a Deus. E aí, no último Pashá, no último Shabat, né, estava falando sobre o coração do homem, né? E como o nosso coração é enganoso, né? O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, 9 e 10. Se a gente colocar um ídolo no nosso coração e a gente busca, mesmo que a gente pense que está buscando a Deus, Deus está dizendo aqui, e se você quiser depois ler Ezequias 14 por completo, ele está falando ali que se você colocar um ídolo no seu coração, se você erguer um ídolo no seu coração, e você buscar a Deus conforme aquele ídolo, o próprio Senhor vai deixar a resposta alinhar com seu ídolo. É uma coisa assim que aquilo fez a minha cabeça explodir, né? Porque eu estava questionando, Senhor, se é tão claro assim, por que tem tanta gente com opiniões diferentes? Tem gente que pensa isso, tem gente que pensa aquilo. E todos eles falam, foi o Senhor que me falou, foi o Deus que me falou. Todos eles, todo falso profeta, toda falsa religião, todos eles falam, Deus fala comigo, Deus, foi Deus, Deus, Deus. Ou, nem todos esses podem estar corretos. Então eu estava falando, Deus, e aí? Aí Deus me mostrou isso, eu falei, uau. Ou seja, isso é algo que eu coloco até no meu, para mim mesmo. Eu falei, caramba, será que eu tenho algum ídolo? E isso que está me confundindo. Ou seja, para mim a única bússola da verdade é a palavra do Senhor, né? E a palavra diz que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, né? Mas a gente tem que tirar todo o ídolo do nosso coração para receber a verdade. Se a gente chegar diante de Deus com o nosso pensamento já fixo em alguma coisa, até as respostas que a gente pensa que vem de Deus vão alinhar com o nosso coração e nos levar para mais longe de Deus. Uau! Eu fiquei assim, caramba, e aí? É difícil, né? Porque é difícil, a gente não pode confiar nem na gente mesmo, a gente não pode confiar no nosso coração, né? E então, se você chegar diante de Deus com um pensamento já fixo, porque você crê naquilo e você fez um ídolo. Porque o que é criar um ídolo? É você criar um Deus na sua imagem e semelhança. Deus nos criou na imagem e semelhança dele, e o homem cria um Deus que encaixa no que ele quer, né? Então, se você, vamos supor, vou dar um exemplo bem assim, exagerado, né? Se você não quer casar e você quer ter sexo, e você colocou no seu coração,
Deus não se importa com isso, Ele me criou assim, Ele me deu esses desejos, e eu não posso ficar sem esses desejos, então acho que Deus não se importa com isso. Aí você começa a procurar na Bíblia e ler e estudar. Você vai achar um monte de versículo que vai encaixar com o que você quer escutar. Entendeu? Eu estou falando, é um exemplo exagerado, mas é verdade. Então as pessoas às vezes eles procuram algo de Deus, mas eles já estão com a sua mente, ou seja, já tem um ídolo no seu coração. Ele criou um Deus na mente dele, é um Deus, esse Deus me ama, ele me criou e ele gosta de mim como eu sou, e ele não vai me julgar. Se você acha que esse é o Deus da Bíblia, você criou um ídolo. Esse Deus que eu estou falando aqui não existe. Um Deus que se importa só com seus sentimentos, um Deus que não julga, um Deus que não manda ninguém para o inferno. Esse Deus não existe. Esse Deus é um ídolo. Então, se você criou esse Deus na sua mente e no seu coração, e você procurar na Bíblia e procurar até em oração, mas esse Deus já está no seu coração, a resposta vai alinhar com esse Deus do seu coração. Ou seja, você vai só achar justificativa para continuar no seu caminho errado. Agora, se você tirar os ídolos do seu coração e falar, eu não sei nada, eu não sou ninguém, e eu quero conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que está na Bíblia, na palavra dele, e buscar na palavra dele, aí você vai achar o Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro, ele fala a verdade. E a verdade é difícil de engolir. É difícil de... Por isso que eu tô falando, esse estudo foi difícil para mim, porque foi isso. Foi difícil para mim engolir essas coisas, muitas coisas que eu li e aprendi nas últimas 3 semanas, porque na minha mente já existia um ídolo, já existia um Deus. Esse é o Deus que eu gosto. O Deus que eu inventei, que não vai me julgar, que não vai... Não sei se vocês estão entendendo. Foi algo ou seja, que estou falando, foi algo que aconteceu comigo, então marcou muito na minha vida. Eu só estou querendo passar isso, né? Agora, a última coisa que eu queria falar, né, que eu estava falando sobre a importância da lei e do espírito, da verdade e do espírito da verdade. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, fala sobre isso. A importância dos dois, a importância de ter tanto o espírito e o testemunho de Jesus Cristo e o gospel, né, as boas novas, como também os mandamentos. Né? O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. A mulher aqui é Israel, né? E o restante da sua descendência são o povo de Deus. E aí está descrevendo esses descendentes da mulher de Israel. Os que obedecem o Torá, ali está escrito os mandamentos, mas no original é o Torá. Os que obedecem o Torá de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. É os dois. É os dois. Não é um só independente do outro. Né? O testemunho de Jesus, ou seja, nós somos salvos por Jesus, pela graça. Porque tem muita gente hoje, né, inclusive pessoas que eu estudo com eles, né, a gente não tem tudo, eu falei, a caminhada, cada pessoa está num lugar diferente na caminhada. Tem pessoas que eu vejo o canal deles, estudo com eles, e eles são assim, nossa, eles conhecem o Torá de trás para frente e sabem falar hebraico fluente. São brasileiros que aprenderam hebraico, sabem falar hebraico. Mas agora eles estão falando que Jesus não é Deus. Que Jesus não é o Messias, entendeu? Que não é parte do Deus Trino, né? Porque eles falam que Deus é um só. Né? Ali, igual eu tô falando, olha os contextos, né? A palavra de Deus fala, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Né? Tá falando, ouça Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um. Mas a palavra Echad quer dizer é a mesma palavra que é usada quando Deus falou assim. E agora unirá-se-á o homem e a mulher e deixará o seu pai e a sua mãe e serão uma só carne. Errado.
Então, se eles pensam nesse contexto que porque Deus, porque Elohim é plural, né? Mas ali está falando que Elohim é um. Então, se eles pensam que esse um aí quer dizer que Deus é um só, então eles estão falando que quando a gente casa com a nossa esposa, nós viramos uma só pessoa. E que eu saiba, eu sou casado, minha esposa não está aqui grudado com a minha carne, nós nos viramos um ser só, ela não grudou comigo e a gente virou uma só pessoa. Nós somos um. Eu e ela somos um. Nós somos errado. Mas ela está lá no quarto e eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Ou seja, nós somos um em propósito, nós somos um em tudo que passa com ela afeta a mim. Nós somos um, mas nós somos dois também, nós somos separados. Então, é uma daquelas coisas, né? É um mistério que a gente só vai entender quando chegar no céu. Eles inventaram a palavra Trindade para ensinar é, esse, esse ensinamento, mas essa palavra não existe. Mas é por isso, é porque é um mistério, é um mistério. Deus ele é um e também é plural. Ou seja, não dá para entender. Na nossa mente limitada não dá para entender. Mas isso que eu estou falando, eu conheço essas pessoas que seguem o Torá nos mínimos detalhes, ou seja, igual o fariseu, né? Mas eles também acreditam que Jesus é Messias. Eles falam, Jesus é o Messias. Eles só não acreditam que Jesus é Deus. Então, na minha, eu estou falando, no meu entendimento, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu sei, de tudo que eu estudei, é muito claro que Jesus é parte do. Ele foi 100% homem, mas também 100% Deus, né? E é um mistério. Não sei explicar. Eu sei que é isso, mas eu não sei explicar. E é claro na palavra. Isso que eu estou falando. Eu volto sempre para a palavra, né? Então, tem gente que faz isso. E tem outras pessoas, igual eu tô falando, que só fala, só Jesus, só Jesus. Nem olha para o Velho Testamento, nem lê, não entende nada, não sabe o que é mandamento, não sabe nada. Então, na própria palavra, no Novo Testamento, está dizendo que no final, nos últimos dias, depois que tudo acontecer, né, da marca da besta, tudo, e quando o dragão, que é o inimigo, o Hasatan, né, que quer dizer inimigo, se levantar contra o povo de Deus, ele está descrevendo o povo de Deus aqui, daqueles que obedecem a Torá e também que mantêm fiel ao testemunho de Jesus, Yeshua. É os dois, é os dois. Esse é o meu ponto. Então, eu falei muito já e desculpa, não sei se foi mais de uma, acho que foi mais de uma hora, mas igual eu falei, imagina se eu não tivesse dividido o estudo, né? Tava na metade. Mas foi algo muito assim que Deus trabalhou muito em mim, no meu coração, em mim mesmo, e continua trabalhando. Eu não tô falando que eu sei tudo, e eu sempre falo, né? Não somente eu não sei tudo e estou aprendendo ainda, mas cada pessoa tem que buscar Deus individualmente. É um relacionamento entre você e Deus, tá? Então busque a Deus de todo o coração, porque Ele realmente responde. Mas busque a Ele com o coração vazio de você mesmo, dos seus preconceitos, das coisas que você acha que já entendeu, que já sabe. Se você buscar Ele sem ídolo no coração, igual eu tô falando ali. Não tô falando que você tem que deixar toda a lógica ou esquecer tudo que você aprendeu, não. Só tenha certeza do que você tem, não é um ídolo. Que você não tá colocando aquilo na posição que não deve estar, né? Porque tem gente que a religião deles é um ídolo. Tem gente que a esposa deles é um ídolo, entendeu? Então, busca Deus sem ídolo no coração, porque aí ele vai esclarecer para você. E a única bússola da verdade é a palavra, né? A palavra diz, né, que a gente deve não desprezar nenhuma profecia, mas testar toda a profecia através do Espírito e através da palavra. Amém? Beshem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Boa noite para vocês. Laila Tov. E a gente se fala na próxima. Não vou falar para semana que vem, não, porque agora eu estou no calendário diferente. Se Deus permitir, eu estarei aqui semana que vem, mas se não, a gente vem para a próxima para concluir esse estudo. Louvado seja Deus. Boa noite.